alcançadas, evangelizadas. Olha só, que bom. Você sabia disso, irmão? O senhor que vai pregar? No último culto de terça, os homens alcançaram, então, a alma, a pessoa número 1000. Nem todos estão convertidos ou firmes, mas mais de 1000 pessoas já ouviram a palavra do Senhor nesses cultos dos homens. Deus abençoe. Irmão Edson, a palavra contigo. Amém. Oi. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Não ouvi, a graça e a paz. Tem muito homem aí? Hoje é o dia do homem batista. Tem muito homem aí? Ih, pastor. Tem muito indeciso aí que não levantou a mão, pastor. Acho que depois o senhor tem que pegar as imagens das câmeras aí, dar uma olhada e chamar no gabinete lá para uma conversa. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, tá? Hoje, como o pastor falou, celebrando o dia do homem batista. E um pouquinho de história, esse movimento de mobilização masculina batista começou na PIB do Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1916. Então, hoje comemora-se esse dia, e eu, como estou na direção do Ministério de Homens dessa casa, pela misericórdia do Senhor, coube a mim hoje estar trazendo essa mensagem. E que Deus me use para que os objetivos que Ele pretende nessa manhã sejam alcançados. Amém? Então, esse trabalho cresce, e em 1978, então, numa assembleia da Convenção Batista Brasileira, é oficialmente criada a União Missionária de Homens Batistas do Brasil, o MHBB. Né? E também, no calendário cristão, fala-se que hoje é o dia do nascimento de João Batista. E amém por isso também. E nós vamos, então, discorrer um pouquinho, né? Falando-se homem, o homem batista, o homem discípulo de Jesus, né? As características, nós vamos discorrer sobre características de um homem discípulo, né? Como nós devemos nos portar como homens cristãos. E eu acho que todos me conhecem, eu não me apresentei, mas eu me chamo Edson, sou desta casa, sou leigo, não sou pastor. Até vi na ordem de culto ali, pastor Edson, tomo posse, né? Se for para a honra e glória do Senhor. Mas sou simplesmente um leigo, um servo de Cristo. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 13:35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. A palavra de Deus nos fala o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Homens discípulos, meus irmãos, nós vivemos uma geração em que o conceito de masculinidade tem sido constantemente questionado, redefinido, muitas vezes distorcido. Isso tem lados positivos e negativos, porque muito daquele conceito de autoridade extrema, né, de machismo, tem diminuído. Porém, muitas mulheres têm tomado um papel que é nosso, ser provedor e etc., nesse contexto atual. Então, tem uns pontos positivos e negativos. Porém, muitos homens não sabem mais qual é o seu papel na família, na igreja, na sociedade. Estamos perdendo as nossas referências. Há uma crise silenciosa, meus irmãos, de homens presentes, fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. E é aí que está o problema. Entretanto, a palavra de Deus, ela nos traz um modelo claro. Deus não chama homens, eu e você, apenas para existirmos, mas para sermos discípulos. Meus irmãos, eu estou falando principalmente para homens, porque hoje é o dia do homem batista, mas isso envolve nós como família. E Deus chama homens transformados,
comprometidos e intencionais em segui-lo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, vê que ele investiu grande parte do seu ministério formando homens, treinando homens. Ele não construiu prédios, ele não escreveu livros, mas ele discipulou pessoas. O ministério de Jesus foi inteiramente voltado para pessoas. E dentre essas pessoas, escolheu homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, homens como eu e você. E transformou esses homens em instrumentos poderosos. E assim ele pode fazer comigo e contigo também, nos transformar. Hoje, esse chamado, ele continua. Deus está levantando homens que sejam homens verdadeiros, homens que se dispõem a servi-lo de todo o coração. E a pergunta é então, o que de fato é, Edson, ser esse homem? E agora nós vamos ver algumas características do homem que realmente busca caminhar com Jesus, busca andar nos caminhos de Deus. E primeiro é o chamado para o discipulado. É um chamado. Meus irmãos, ser discípulo não é uma opção ou um privilégio. É um chamado para todos nós. Jesus declara em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Engraçado, né? Ele não fala pega a BMW, pega a Ferrari, pega a sua cruz. Porque temos um propósito, meus irmãos. O homem discípulo, ele entende que tudo começa, o discipulado começa com uma decisão. Seguir a Cristo acima de tudo. Ele entende que a sua identidade não está nas coisas, não está no seu trabalho, não está no dinheiro ou no status social, mas a sua identidade está em Jesus. É um homem que vive com propósito. E com um propósito eterno. Porque eu sou eterno, nós somos eternos, amém? Quem é eterno? Amém? Nós somos eternos. Vivemos com um propósito eterno. O problema é que muitos homens querem os benefícios de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Essa é uma realidade. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Discipulado, meus irmãos, exige renúncia, exige obediência, exige perseverança, exige submissão. Quando fala negue-se a si mesmo, é porque eu deixo de agir pela minha cabeça para agir pela cabeça de Jesus. Eu deixo de pensar por mim mesmo para pensar aquilo que ele pensa, negando as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ideias. Ser discípulo, meus irmãos, não é confortável, mas é transformador. Deus nos chama não para uma vida confortável, mas para uma vida com propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. A segunda característica é o caráter desse homem. Lucas capítulo 6, verso 40 fala: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Antes de Deus usar alguém publicamente, um homem publicamente, ele trabalha profundamente na vida desse homem. Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. É assim que ele age. Só que eu preciso dar liberdade para isso. E o discípulo entende isso. Discipulado é formação de caráter. E eu vou citar aqui 4 marcas principais desse homem. A primeira é integridade.
Viver aquilo que nós pregamos. Muitas vezes não temos vivido. E essa responsabilidade é muito grande, meus irmãos. Principalmente para a gente, para mim que estou aqui. Né? Viver aquilo que nós pregamos. Esse homem, ele é o mesmo, tanto em público quanto em secreto. Não vive de aparência. A sua vida é coerente. Segundo, responsabilidade. O homem que busca seguir a Jesus, ele assume o seu papel. Como líder em casa, o líder espiritual de casa, muitos de nós temos falhado nesse sentido. Como exemplo para a família, como servo na igreja. Não terceiriza aquilo que Deus confiou a ele. Muitos de nós temos terceirizado aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para nós executarmos. Temos passado adiante, temos empurrado com a barriga. Terceiro, humildade. O homem que busca seguir Jesus, ele entende que ele é simplesmente servo. Mesmo chamado para liderar, mesmo em posição de liderança, ele entende que a liderança no reino de Deus é serviço. Jesus lava os pés dos discípulos. E isso redefine totalmente ali o conceito de liderança. 4. Santidade. O homem discípulo de Jesus luta contra o pecado. Não brinca com aquilo que pode destruí-lo. Muitas vezes nós temos brincado. A gente pode brincar de ser crente e o diabo não brinca de ser diabo, meus irmãos. Muitas vezes nós temos negligenciado, dado espaço. Tudo começa por uma pequena fissura que vira uma brecha, que abre um espaço onde o mal entra, onde nós somos derrubados. O homem discípulo não é perfeito. Não somos perfeitos, jamais. Só na glória com Jesus, né? Mas nós precisamos ser intencionais em viver em santidade. Buscando todos os dias, a todo tempo. Tiago 4,7 fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Se tem algum ponto fraco seu, às vezes a gente precisa fugir, né? Foge. José fugiu. Aí um bom exemplo para nós. Terceira característica, o homem discípulo ele tem compromisso com a palavra. Tiago, capítulo 1, verso 22, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitos de nós têm enganado a si próprio. Nenhum homem se torna um discípulo sem um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não é apenas um livro, ela é direção, é alimento, é transformação. E nós temos acesso e precisamos fazer mais uso disso. Às vezes temos deixado de lado. Portanto, esse homem, ele medita na palavra. Ele ensina, repassa os seus conhecimentos e ele pratica. Não depende somente dos sermões aqui do domingo, são bons, né? Tanto da manhã quanto da noite, mas nós não podemos depender só dos sermões daqui, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos de vida devocional. Charles Spurgeon, até citei no final de semana passado, o príncipe dos pregadores, ele fala que o cristão vive em guerra todos os dias. E se nós não estivermos preparados, certamente nós seremos derrubados. Se nós formos para a guerra do Irã hoje, certamente vão nos dar um aparato de guerra, né? Eu fiz essa comparação com a armadura de Deus. Eles vão nos dar
roupas especiais, botas, fuzis, granadas e etc., blindados. E nós muitas vezes temos saído para a batalha sem preparo. Será que do jeito que eu estou aqui hoje eu poderia ir para a guerra do Irã? Eu seria bem sucedido? E isso é todos os dias, todos os dias nós precisamos buscar revestimento na palavra de Deus, na armadura de Deus. Então, se você tem se baseado somente nos sermões do domingo, cuidado, meu irmão. Eu tenho uma notícia ruim, a ruína está bem próxima. Cuidado. Infelizmente, muitos homens correram ali hoje fortes, né? Pace, não sei, é pace que fala, né? Pace não sei de quanto, tá lá. Meus irmãos, mas espiritualmente fracos. Precisamos tomar cuidado com isso. Aquilo que você mais alimenta é o que vai estar mais forte. Se você alimenta mais a carne, o físico, é o corpo que estará forte. Se você alimenta o espírito, é o espírito que vai sobressair. Precisamos equilibrar as coisas. Não estou fazendo apologia a deixarem de correr, viu? A minha esposa ama correr e isso faz muito bem. Mas nós precisamos também buscar na palavra de Deus, buscar no revestimento espiritual. E por que esses homens estão fracos? Porque não lê Bíblia, porque não oram, porque não buscam em Deus. Mas o discípulo verdadeiro, ele entende que a sua força vem do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 10, fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, por nós mesmos, nós não chegaremos a lugar nenhum, se nós não buscarmos força em Deus. Quarta característica, o papel do homem discípulo na família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que aquele que está lá fora. Olha só que responsabilidade é nossa. Vou repetir. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior que o descrente. Então, uma das maiores evidências, meus irmãos, de um homem discípulo é a sua vida dentro de casa, nos bastidores. Porque aqui nós podemos enganar facilmente as pessoas. E lá dentro da nossa casa. Antes de sermos reconhecidos aqui como uma bênção, nós precisamos ser aprovados lá dentro da nossa casa. Pela nossa família nos conhece. O homem discípulo, meus irmãos, ama a sua esposa. Tem homens aí que não são casados, mas vão casar em nome de Jesus e vão constituir família em nome de Jesus. Então é para você também. O homem discípulo, ele ama a sua esposa. Respeita a sua esposa. Uma das maiores armas de Satanás hoje chama-se sensualidade e pornografia. E homens estão sendo derrubados, casamentos estão sendo destruídos pelo descuido. Você tem navegado por aí, cuidado. Cuidado. Fecha essa porta. Não dá brecha para Satanás. O homem discípulo, ele cuida dos filhos. Ele ensina valores espirituais, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. E ele cria um ambiente de fé e de paz no seu lar. Não é apenas um provedor financeiro. Muitos de nós hoje temos sido somente provedores financeiros. O homem discípulo, principalmente, é um provedor espiritual na sua casa. Essa é uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Muitos lares estão em crise porque nós, homens, estamos nos ausentando espiritualmente. Eu tive no encontro dos homens do estado de Goiás, há umas 2, 3 semanas atrás, ali em Aragoiânia, e a palavra do sábado à noite me tocou profundamente. E eu creio que Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar isso para você também. Restaura o altar na tua casa. Restaura o culto doméstico.
Nós somos sacerdotes. A palavra falava sobre o homem ser sacerdote no seu lar. Eu e você, querido, somos sacerdotes no nosso lar. E sabe o que nós temos feito com isso? Negligenciado. Deixado de lado. E eu fui tocado profundamente por isso e eu falei, chegar em casa, vai mudar lá. Minhas filhas estão estudando fora, estamos eu, o Davi e a Franciele, e eu falei, vamos começar hoje. Porque o momento devocional, sozinho eu já faço pela manhã cedo, mas em família, nós nos reunirmos em família, para ler a palavra de Deus, para discorrer sobre a palavra de Deus e para orarmos juntos. E eu e você, varão, temos negligenciado isso no nosso lar. E é entendível, o ativismo do mundo atual acaba tirando, sugando as nossas forças. E a gente chega à noite e você já não tem mais força para nada. Você quer escorar simplesmente e você está cansado, você está exausto, sobrecarregado. E é natural isso. Mas eu estou aqui para te falar nessa manhã, restaura o altar na tua casa. Nós estamos ficando adormecidos, atordoados pela nossa vida secular. E tem faltado aquele que é o principal tempo de todos, é o nosso tempo com Deus, principalmente em família. Anota isso, que essa palavra possa tocar profundamente no teu coração. Restaura o altar na tua casa. Deus está chamando homens para isso, para restaurar o lar, o altar do lar, o culto doméstico, assumir posição como sacerdote do lar, ser exemplo vivo, né? Paulo fala sobre cartas vivas. Somos cartas vivas. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3, fala o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. Irmãos, nós somos cartas vivas, o mundo está olhando para nós. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos feito, com o que Deus tem colocado na mão de cada um de nós. Quinta característica, vamos ver o homem discípulo na igreja. Aqui, João 13, 34 e 35, fala o quê? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. E o nosso tema, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meu irmão, esse é a parte bem sensível, porque nós temos pregado um amor e muitas vezes nós não temos vivido esse amor. Isso é muito sério. A gente prega um amor que nós não vivemos. E a gente precisa refletir muito sobre isso. Às vezes pequenas atitudes, ações que nós temos, e até involuntariamente. A igreja precisa de homens comprometidos. Não apenas homens frequentadores, mas homens discípulos. Como dirigente do Ministério de Homens, a gente às vezes vê o envolvimento mais do pessoal de fora do que da própria casa aqui, infelizmente. Todos sabem que nós temos um ministério, né? O pastor até falou aqui no início. Às vezes a gente participa apontando o dedo para falar isso, falar aquilo, mas efetivamente botar a mão na massa, são poucos que põem. Muitos manifestam uma preocupação, mas não participam efetivamente do negócio. Queridos, Deus está à procura de homens que sejam imitadores de Cristo. Homens que se envolvem, homens que servem,
homens que lideram com responsabilidade. E o discipulado não é algo individual, mas é coletivo. É a igreja avançando. E o homem, ele busca seguir Jesus, ele caminha com outros homens. Ele aprende, ensina, ele multiplica aquilo que recebeu. Foi assim desde o começo. Jesus, ele discipula 12 homens, que discipularam outros, e assim o evangelho chega até nós. É assim que funciona. Olha a obra que eles começaram lá atrás, né? Pequena, olha a dimensão que isso está hoje. Gigante. O verdadeiro discípulo, ele não para em si mesmo, mas ele gera outros. Sexta característica, o impacto desse homem, o impacto que ele gera. Mateus, no capítulo 5, verso 16, fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Um homem transformado, ele impacta tudo ao seu redor. Ele impacta, começando pela sua casa, seu trabalho, na igreja, a sua geração. A história nos mostra que quando Deus encontra homens disponíveis, ele muda realidades inteiras. Sabe por quê? Porque um homem discípulo, ele não vive apenas para si, no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Ele vive com um propósito maior. Eu e você, meu querido, nós precisamos entender que a nossa vida, como homens seguidores de Jesus, é uma missão. Nós estamos continuamente em missão. E já partindo para a conclusão, Deus, ele não procura homens perfeitos, até porque nenhum de nós é perfeito. Mas ele procura homens que estejam disponíveis. Deus nos criou, ele nos conhece, ele sabe das nossas limitações. Mas ele procura homens que estejam disponíveis. Isaías, no capítulo 6, no verso 8, a gente tem um chamado. A palavra de Deus fala assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer. Homens que estejam disponíveis. Homens que digam sim, sim, Senhor, eu quero te seguir de verdade. É isso que ele procura. Discipulado, meus irmãos, não é um título. Nós crentes adoramos um título, né? Um cargo. A gente adora isso. Discipulado não é título, meus irmãos. É uma jornada. É um processo. Todos os dias. Negar a si mesmo. Buscar a Deus. Crescer espiritualmente diante desse Deus. E influenciar outras pessoas. Esse é o nosso papel. A grande questão não é se eu ou você se considera um homem bom. Um homem que cumpre com as suas obrigações, um homem que é honesto, que é correto. A pergunta é: você é um discípulo de Cristo? Vai mais além. Ou uma pergunta um pouquinho mais profunda, sobre o chamado que eu falei. Você aceita o chamado ou você nega o chamado? Todos nós somos chamados. Você aceita ou você nega? Hoje é um dia de decisão. Você não veio aqui à toa, nesse lugar. Então, meu irmão, reavalie a sua vida espiritual diante de Deus. O que nós temos feito? Temos buscado a Deus de verdade, realmente? Temos
priorizado a palavra do Senhor em nossas vidas? Caso não, comece hoje. Hoje é tempo. Hoje é tempo de nós restaurarmos o nosso altar diante do Senhor. Hoje é tempo de nós resgatarmos o nosso lar para o Senhor. Onde estão os nossos filhos? O que os nossos filhos estão fazendo? Sabia que a responsabilidade sobre a vida deles é minha e tua? Ai de nós, se eles forem para o inferno, né? Falhamos. Precisamos assumir, meus irmãos, a nossa responsabilidade. Em casa, na família e na nossa fé. Nós como nós mesmos. Não espere outra pessoa fazer aquilo que Deus confiou a você. Deus tem confiado a nós muitas coisas. Nós temos negligenciado. Não espere outro fazer aquilo que é para você fazer. Aí você fica olhando assim e fala, nossa, mas fulano é tão abençoado, né? Sabe por quê? Porque ele se põe à disposição, ele vai e faz. Enquanto você observa. E o tempo está passando, os dias passam. E nós, já analisou? Tem muito crente velho de igreja aí. O que nós temos produzido como homens de Deus? Eu costumo dizer que tem homens que fazem história e tem homens que fazem parte da história. Esses homens que estavam aqui estão fazendo história. Aos trancos e barrancos, né, Marcelo? Com pouco recurso, mas estão fazendo história. E você, que lado você está? Comprometa-se, meu irmão, comprometa-se com a sua igreja. Caminhe com outros homens, busque crescimento espiritual. Não fique adormecido, nós estamos adormecidos. Esse é um problema da igreja moderna. Temos ficado adormecidos. Ainda bem que aqui nessa igreja não, né? Temos ficado adormecidos. A gente precisa dar permissão para Deus, nós precisamos ter atitude. Para a nossa vida mudar, a gente sempre precisa de atitude. A gente precisa dar permissão para Deus nos moldar. Amoleça o coração, deixa Jesus trabalhar no teu coração. Precisamos nos tornar exemplo, meus irmãos, para os nossos filhos. Os nossos filhos estão nos olhando. As nossas famílias estão nos observando. E o mundo está precisando mais do que nunca de homens que façam a diferença. Precisamos ser aqueles homens que inspiram outros homens. Homens discípulos não nascem prontos, mas eles são formados, forjados ao longo da jornada. É simplesmente a gente se dispor e Deus vai trabalhando. Deus vai usando as nossas ferramentas. Ah, não, mas eu não sou capaz. É sim. Deus vai te usar. Eu costumo citar, quem melhor que um ex-drogado para falar para os que ainda estão no caminho da droga? Ele fala a mesma língua. Então aquela ali é uma ferramenta que Deus vai usar também, quando ele se converte. E assim é comigo e com você. Deus vai abrir a nossa caixa de ferramenta e vai usar aquilo que a gente tem. Agora, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente busca, mais ele nos usa. Tá? Quanto mais formação a gente tem, mais a gente é usado. Assim aconteceu com Paulo. Só que essa formação, ela começa com uma simples decisão, mas uma decisão poderosa. Seguir a Jesus de todo o nosso coração. Amém? Você está disposto a declarar e a seguir Jesus dessa forma? Deus tenha misericórdia de nós e que Ele levante nessa geração homens realmente
fortes, capacitados espiritualmente, firmes na palavra, comprometidos com o reino de Deus. Amém? E que possamos prosseguir, firmes e fortes, fortalecendo uns aos outros, para a honra e glória do nosso Deus. Coloque-se de pé e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante do Teu altar, Pai. A Tua palavra foi lançada e nós pedimos agora, Pai, que essa palavra gere frutos, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, estejam abertos a tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Não nos permita negligenciar, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem planejado e sonhado para a vida de cada um de nós. Nós possamos trilhar os caminhos que o Senhor já preparou para nós, Pai. Nós possamos render frutos dignos de louvor e adoração diante do Senhor. A nossa casa, o nosso lar, possa ser lugar de luz, de testemunho para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu amor. Usa-nos, Pai. Usa-nos como homens referência, homens de fé, homens que realmente são guiados, conduzidos pelo Senhor. Põe temor em nosso coração, Pai, porque é do temor que vem a sabedoria. Dá sabedoria a cada um de nós para administrarmos os nossos lares, os nossos trabalhos, as nossas empresas, a nossa vida diária, Pai. Mas principalmente possamos restaurar tudo aquilo que temos perdido ao longo do caminho, Pai, ao longo do tempo. Aquele amor verdadeiro, Pai, restitui, ó Pai, restaura em nós, restaura na nossa família. Os casamentos estão sendo minados, Pai. Ô Senhor, nós pedimos a Tua interferência, reestrutura, Pai. Ô Senhor, toca os corações, toca os nossos corações, principalmente nós como líderes das nossas casas, dos nossos lares, como cabeças, ó Pai. Possamos ser fortalecidos a cada dia, na Tua graça e no Teu poder. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.